Olá pessoal, eu sou Héctor e este é o meu canal. Vamos responder a pergunta do nosso amigo Kevin. Kevin é muito curioso e está muito preocupado com o fato de e se os planetas do sistema solar fossem perto demais? Vamos ver o que aconteceria. Esse é o sistema solar. Os planetas estão tão longe uns dos outros que até exercem alguma força gravitacional nos outros, mas essa força é mínima, não nos preocupamos com ela. Em alguns casos, como nos gigantes gasosos, eles até se desentendem um pouco. Essas forças causam uma certa perturbação nas órbitas mais próximas. Foi assim que Netuno foi descoberto em 1846, após perceber-se que a órbita de Urano sofria algumas irregularidades. A órbita não era perfeita. Algum corpo maior estaria interferindo em sua órbita. Estava certo, era Netuno. O sistema solar possui 8 planetas, 190 luas, 5 planetas anões. Plutão, que possui 5 luas, Ceres, Makemake, Haumea e Eris. E se tudo isso fossem muito perto, ou seja, esses planetas fossem se aproximando em suas respectivas órbitas até ficarem bem próximos um do outro. Nessa situação hipotética, vamos ver o que aconteceria. Hipotética porque, para começo de conversa, não dá para acontecer isso. Os planetas já estão posicionados devido às suas respectivas forças universais. Mas e se? Vamos começar por Mercúrio. Depois da órbita de Mercúrio, temos a órbita de Vênus. Mercúrio é nanico perto de Vênus. Se os dois se aproximarem, não muito, por causa da força de maré que eu vou explicar em outro vídeo. O que aconteceria? Aconteceria que Mercúrio viraria uma lua de Vênus. Isso mesmo, Mercúrio ficaria girando em volta de Vênus. Devido à gravidade dos dois planetas, Vênus é grande, não muito, e teria seu eixo de rotação alterado também. É possível que esses dois planetas teriam um sistema igual ao de Plutão e sua lua Caronte. O próximo planeta é Terra. É aqui mesmo. Vamos trazer o sistema Mercúrio-Vênus para perto da Terra. Cuidado, temos Lua. Vamos adiantar. Todos os planetas telúricos próximos um do outro. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. A hipótese é que Terra e Marte virariam um único sistema, igual de Mercúrio e Vênus. Este sem luas, aquele com suas respectivas luas, não perderiam suas luas, e esses dois sistemas juntos virariam um novo sistema binário. Assim, vamos deixar esses planetas em suas festas e vamos ver como ficariam os planetas gasosos. Júpiter é grandão, o maior de todos, e arrastaria Saturno para próximo de si. Não muito, pois Saturno também possui uma grande força gravitacional, e formariam assim como o sistema binário Mercúrio-Vênus, o sistema Júpiter-Saturno, com suas respectivas luas. É possível que as luas das últimas órbitas possam ser trocadas, as últimas luas de Júpiter trocando de lugar com as últimas luas de Saturno e vice-versa, conforme suas forças gravitacionais. Assim como ocorre um átomo na última camada, a camada de valência, quando o elétron fica instável. Se os dois novos sistemas, Júpiter e Saturno e Netuno e Urano, se aproximarem mais, teremos esse novo sistema, cada um com sua própria força gravitacional. Os maiores vencem, mas todos orbitam um ou outro, sendo que os eixos de rotação dos gasosos menores de cada sistema são alterados. Vamos agora à bagunça. Todos esses novos sistemas mais próximos. No centro desse novo sistema teremos os planetas com mais massa, Júpiter e Saturno, brigando de lugar com o sistema Netuno-Urano, todos arrastando para perto de si os sistemas Mercúrio-Vênus e Terra-Marte. E veja o que acontece. Terra e Marte perderiam suas luas para os novos sistemas, as luas galileanas, as 4 maiores luas de Júpiter, e também Titã, a grandona de Saturno, atrairia as demais luas menores e mais distantes. Teríamos um novo sistema com luas orbitando em luas. Assim como ocorre na distribuição de Pauli, os elétrons de menor energia perdem suas camadas para se juntarem em outras camadas com mais energia. É o que aconteceria no sistema solar. Primeiro teríamos uma desordem, depois uma nova reorganização. Planetas próximos e com mais luas no céu noturno. Os planetas anões se tornariam luas dos gigantes gasosos, e talvez o planeta X mostraria sua cara. O sistema de asteroides seria desmanchado e formaria grandes anéis em torno dos novos sistemas binários. O cinturão de Kuiper vamos deixar onde está mesmo. Consequências?
Talvez algumas luas se chocariam com outras, e outras luas se quebrariam sozinhas devido à força de maré, que ocorre devido às diferentes forças em torno de um corpo. Da Terra, veríamos todos os planetas do Sistema Solar, com suas muitas luas despontadas e iluminadas do céu noturno. Os planetas seriam visíveis até mesmo durante o dia e talvez até as luas maiores também. Inúmeros eclipses ocorreriam e trânsitos de corpos celestes em frente de outros veríamos com frequência. As constelações que vemos hoje seriam ofuscadas do céu juntamente com suas estrelas. E o grande desafio seria ver uma estrela no céu. Galáxias e nebulosas não seriam mais visíveis e aglomerados estelares não seriam descobertos através dos nossos telescópios. Se com a lua cheia ofusca todo o céu, imagine com muitas luas e planetas e anéis. Os anéis também seriam visíveis e veríamos o grande anel de Saturno. Seria um sonho, uma maravilha. Deu até vontade de acontecer isso. Engano seu, com tantos corpos celestes perto da Terra, os efeitos de maré seriam desastrosos. Inundações em todo o planeta ocorreria e sentiríamos na pele a inversão dos polos, já que o eixo de rotação dos planetas estariam comprometidos. Veríamos os asteroides se chocando no céu e caindo da Terra em eterno Armagedon. Talvez veríamos uma lua se rasgando devido à força de maré, seus destroços virando um anel em volta de algum corpo ou ainda caindo sobre as nossas cabeças. Eu sou Héctor e este vídeo é apenas uma concepção de uma hipótese. Nenhuma teoria existe a respeito e vamos viver juntamente com o nosso sistema solar até o último dia de nossas vidas. O sistema solar vai viver mais. Nós somos insignificantes. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos. Fique de butuca que tem mais vídeos. Fui!